No ar. E aí, pessoal, boa noite. Quero agradecer aí a todos que estão em casa nos acompanhando. Agradecer ao Movimento UF Livre, que tem ficado bastante ao nosso lado, combatendo essa doutrinação ideológica e se colocando à disposição para a gente lutar contra a doutrinação gramscista, marxista nas universidades, hoje representado pelo Adriel e pelo Douglas. Agradecer, obviamente, em especial ao deputado Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe como a vida dele é corrida, ele tem uma agenda bem atribulada, mas ele estando aqui disponibilizando esse tempo para tratar de assuntos tão importantes como esse, demonstra o civismo que ele tem com a política e com a sociedade. Eu queria, a princípio, apresentar o movimento UF Livre, né, para você, Eduardo, como eu já havia falado para você, que é um movimento apartidário, como falei, combate a doutrinação ideológica nas universidades, em especial na UF, na Universidade Federal Fluminense, que a gente sabe que é uma matriz de formação de socialistas, e ninguém melhor do que eles. A gente vai torturar eles, eles hoje, então. E aí eu queria que eles se apresentassem aí para o pessoal de casa e para você, para ficar melhor esclarecido aí o movimento deles. Então, boa noite aí a todos. Meu nome é Lelis, faço parte também do Movimento UF Livre, sou um dos coordenadores. É importante salientar aqui para todo mundo como começou o movimento em 2015, quando teve um movimento grevista dos professores e alunos, e a gente viu que a universidade não se via representada, né? Existia um vácuo ali de representatividade ali entre os alunos, e a gente resolveu fazer um movimento contrapondo, né, essa força de esquerda que vinha elaborando essa greve. E aí a gente conseguiu, né, conseguimos derrubar o movimento grevista, a gente conseguiu retomar as aulas, a gente teve muito apoio dentro da universidade, não só internamente, mas também externamente. A gente teve bastante força até dos professores, e agora a gente está dando continuidade ao movimento, né, uma forma de combater essa doutrinação ideológica que existe aí dentro da UF e disseminar as ideias de liberdade. Então, E Lelis, o Adriel também. só uma pergunta. Normalmente os DCEs de faculdades, eles são sempre ligados a algum partido político. Normalmente é um PSTU, um PSOL. Vocês aí do UF Livre têm alguma ligação dessa? Não, nós somos um movimento apartidário, né? A gente não nega a política, né? A gente pensa que a política é um meio de transformação, mas a gente não tem nenhum vínculo partidário, nem com figuras públicas partidárias, mas a gente também tem os nossos ideais. A gente, dentro do nosso movimento, a gente tem liberais, conservadores, libertários, e é um movimento bem plural. Mas o nosso interesse mesmo é que a nossa universidade ela volte a ser pautada pelos interesses dos alunos, né, a formação profissional, e não a uma formação de um curral de militantes de esquerda, como vem ocorrendo. E o Adriel, que é um dos nossos coordenadores, também pode dar uma palavrinha para a gente, para explicar um pouco mais do nosso movimento. Então, gente, boa noite. Eu sou o Adriel, eu também sou coordenador do UF Livre. Queria agradecer ao Eduardo pela oportunidade, por dispor de tempo para estar aqui conversando com a gente, o Jordi por fazer essa ponte. Acho importante reiterar esse fato de que o UF Livre é um movimento voltado para os estudantes da UF, para combater essa questão do marxismo que é imposto boca abaixo dos nossos estudantes todos os dias. Quando o UF Livre surgiu, uma das coisas que mais nos impressionaram foi a quantidade de relatos e as pessoas que chegavam até nós, porque se sentiam acuadas, e quando surgiu o UF Livre, elas viram uma oportunidade de ter voz, uma oportunidade de ter alguém que as compreendesse, alguém que não, diante de todo o medo que é imposto nelas, diante do marxismo presente na faculdade, a gente teve esse feedback que foi muito importante para a gente. O movimento, então, ele abarca vários aspectos dentro da direita. Eu, por exemplo, tenho uma ideologia mais voltada para o libertarianismo.
alguns membros mais conservadores, e estamos agora com esse trabalho de construir hangouts com personalidades políticas, personalidades acadêmicas, voltados por discutir ideias pertinentes ao tema, ao âmbito estudantil e político nacional. Né? Como o Lélis disse, a gente é um movimento partidário, mas não nega a política, sabemos a importância que a política tem como ferramenta de mudança da sociedade, e acreditamos que nada melhor para começar essa série de debates e hangouts quanto a personalidade do Eduardo Bolsonaro, que a gente pode acompanhar de perto o trabalho dele dentro, tentando diminuir, minimizar essa tomada que a esquerda tem feito nas nossas escolas e nas nossas universidades, o que é algo bem preocupante. O Lélis vai agora iniciar as questões, as perguntas que nós separamos e que julgamos pertinentes. E eu vou passar de volta a bola para ele lá. Então, Eduardo, aí é a primeira aí. Vamos jogar a primeira bombinha aí para você. Não, joga antes para ele do lado aqui, ó. Ih, olha ele. Olha só. Não estão ouvindo. Tudo bem, Jair? Prazer aí com você. E aí, Carlos, como é que tá? Tudo bem. Então, Eduardo, nossa primeira pergunta é o seguinte. Me ajudar. Tá, beleza. Então a pergunta vai para os três aí. Como é que a política ela pode ajudar os movimentos liberais, né, de direita de forma geral, a combater essa doutrinação dentro das universidades federais e nas escolas? O Brasil está há décadas sendo envenenado com esse marxismo dentro das escolas. Olha que ponto que nós chegamos. Entre vários processos que eu devo começar a responder pelos próximos dias, um foi ajuizado pela OAB seccional Rio de Janeiro. O seu presidente, ele diz que o pai dele desapareceu em 74. Desapareceu sim, desapareceu. Mas você sabia o nome da organização criminosa ao qual o pai dele pertenceu? Qual o nome da organização? Ação Popular Marxista-Leninista. Vou repetir. Ação Popular Marxista-Leninista. Alguém acha que um grupo, uma facção com este nome está preocupado com democracia? É uma piada. Ou seja, qual é o nome da Coreia do Norte ou da Alemanha comunista, né? Ou melhor, qual é o nome da Coreia do Norte e da então Alemanha comunista? Eram democratas. Eles então usam as armas da democracia para açoitar. Então, este grupo, Ação Popular Marxista-Leninista, cujo pai do presidente da OAB desapareceu em 74, ela tinha o viés soviético e era uma das mais violentas daqui. A luta armada começou com esse grupo em Recife, em meados de 66, onde uma bomba largada no aeroporto de Guararapes explodiu, matando um jornalista, um almirante e ferindo gravemente 12 pessoas. E o pai do presidente da OAB, lá, o filme dele queimado lá em Recife, ele veio aqui para o Rio de Janeiro. Lamento muito o desaparecimento do pai dele. O presidente da OAB tinha 2 anos apenas nesse momento, mas ele tem que entender que se organizações criminosas, como a do que o pai dele pertenceu, caso fosse vitoriosa naquela luta terrível travada no final dos anos 60, início dos anos 70, nós é que estaremos sendo penalizados aqui com a perda da liberdade, com a impossibilidade de você dizer que tem a propriedade privada, com religiões praticamente inexistentes, com a destruição dos valores familiares, porque essas organizações marxistas-leninistas, a sua âncora foi sempre em cima disso daí. Então essa é a realidade de um porquê também eu citei o nome Carlos Alberto Brilhante Ustra, porque para mostrar que nós não ficamos livres ainda do marxismo. Veja aí a Intentona Comunista 35,
Veja aí o período, aí, o 64, tá? E essas pessoas que estão no poder hoje em dia, todas elas, muitas delas, né, pertenceram a essas organizações criminosas no passado, que tinham uma meta, é a chegada ao poder e não mais sair dele. Você pode ver, quando se fala em Comissão Nacional da Verdade, não só Dilma Rousseff pertenceu a VAR Palmares, bem como Lamarca também integrou a VAR Palmares, bem como Beth Mendes. Beth Mendes foi a primeira pessoa que denunciou o coronel Brilhante Ustra como torturador. E daí a esquerda, como vocês sabem, ela é unida, né, principalmente hoje em dia na roubalheira, mas são unidas ideologicamente, todo mundo foi para cima do coronel Brilhante Ustra. E quem, porventura, passou lá pelo doicode, era só dizer que foi torturado, que ganhava uma indenização e pensão livre de imposto de renda. É basicamente isso que vem acontecendo no Brasil. Não podemos esquecer que o mal comunista, marxista, não está afastado ainda aqui do Brasil. E não podemos deixar essas pessoas, como Dilma, entre outros, dizerem que lutaram por democracia no passado, que isso é uma grande mentira. Quem lutou por democracia foram pessoas como Carlos Alberto Brilhante Ustra. Inclusive, o seu livro, né, muitas editoras, quando ele foi lançado, não aceitou, de medo da perseguição da esquerda. Mas hoje em dia, né, nós temos aqui, se pode comprar esse livro pela internet, sem problema nenhum. Recomendo a qualquer um, antes de criticar o período militar, leia esse livro, porque não são ali memórias, não é um diário do coronel. São fatos que aconteceram realmente naquela época. Ele conta local, data, hora, sequestro de aviões com mais de 100 pessoas a bordo, praticada pelo primeiro marido de Dilma Rousseff. E se ele lutasse por democracia, ele teria ido com esse avião sequestrado para os Estados Unidos, para a França, mas foi para Cuba. Tá, okay? Então isso tem que ser desmistificado. Em especial mostrar para a garotada o que foi aquele período e o que os militares fizeram então para salvar a nossa democracia, a nossa liberdade. E pessoas como vocês agora, nesse hangout, a importância é essa, é divulgar para mostrar a verdade. E encerro aqui, né? Eu sei que na Bíblia tem lá o versículo João 8,32, que tinha que ver no tocante à verdade. A verdade é Cristo, né? Mas fazendo uma analogia para nós, seria o seguinte, lá está escrito, né? E conhecereis a verdade e ela te libertará. Essa verdade vai nos libertar. E lógico que por causa da verdade, eu sou uma das pessoas, então, a pessoa mais odiada pela esquerda brasileira na atualidade. Parabéns. Bom, quero agradecer não volte não, fique à vontade. Quero agradecer a presença do Jair e do Carlos. Como eu falei também para o Eduardo, eu sei como a vida de vocês é uma rotina muito corrida, vocês têm uma agenda bem lotada, e vocês estarem vindo aqui fazer esse debate demonstra que vocês têm um civismo muito... Vocês levantam realmente a questão da política muito a sério. E eu queria falar a respeito dessa questão, já que você disse a respeito do seu voto, né, que a gente viu naquela questão ali, quando a gente viu aquela questão, as pessoas fazendo aquela votação que eles estavam fazendo e enaltecendo terroristas como Marighella, Lamarca, Che Guevara, e essas pessoas que fizeram esse enaltecimento, romantizando a guerrilha marxista, eles se escandalizam com o deputado Jair Bolsonaro fazendo o enaltecimento para o Carlos Brilhante Ustra, mas não fazem nem esse exame de consciência, porque a gente sabe que houve todo esse romantismo, que é isso que eu acho que o deputado fez de importante. Foi levantar esse debate, abrir a janela de Overton para que as pessoas comecem a buscar a verdade, comecem a estudar realmente o outro lado da moeda, porque foram 40 anos de doutrinação marxista, os ambientes universitários viraram uma massificação cultural muito grande, de formação de militância, distorceram a história, formaram seus próprios intelectuais, como a gente sabe, de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos aqueles que
naquela época foram exilados e agora ficam querendo fazer todo esse romantismo, né? Jordi, só para deixar complementar a pergunta anterior, estava falando da doutrinação nas escolas, o vereador Carlos Bolsonaro, ele tem um projeto de lei nesse sentido. Eu queria que ele complementasse um pouquinho, porque ele é um dos pioneiros no Brasil nesse projeto de lei, que pode servir de exemplo para outros vereadores também. Só um pouquinho, cara. Oi, Jordi, tudo bem? Prazer falar contigo novamente, Adriel, o Lelis e o Gustavo. Obrigado pela oportunidade de estar sempre batendo um papo com vocês aí, expondo o outro lado da moeda que normalmente não é colocado sempre em discussões, né? Aqui eu tenho um projeto na Câmara de Vereadores do Rio desde 2014, o número dele é 867/2014. Ele foi oriundo inicialmente pelo ideal do professor Najib. Ele, apesar de não ser professor, ele tem boa vontade, ele é um estudioso no assunto, procurador, e ele representa aí, junto com outras pessoas, o grupo Escola Sem Partido, né? Então o Flávio, que é meu irmão deputado estadual, ele tem uma ligação mais consistente com o professor, teve a ideia, desenvolveu na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e nós adaptamos aqui para a Câmara Municipal do Vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, desde então, a gente vem discutindo esse assunto, e eu acho que o mais importante, antes de aprovar, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, antes de tentar aprovar, o debate que tem acontecido para que a gente consiga trazer alguns parlamentares para esse tipo de discussão, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, infelizmente é a realidade, né? O Senado, você tem uma característica de discussão elevada, assim como a Câmara de Deputados. Quando você desce para a Câmara de Vereadores, infelizmente a parte ideológica ela fica colocada, não é nem segundo plano, fica terceiro plano. Então, você convencer os colegas da importância de você discutir esse assunto, não somente você tratar da parte de obras, de representar o bairro, trazer esse assunto para a discussão, é muito complicado. Mas eu acredito que, com o passar desses quase 2 anos dessa discussão dessa matéria, eu tenho conseguido trazer alguns parlamentares para que, no mínimo, entendam o que está acontecendo. Hoje, eu posso dizer que a gente está muito longe de aprovar essa matéria e levar adiante. Mas eu acho que, antes de aprovar tudo, a gente tem a mania sempre de colocar a responsabilidade das coisas no Estado, na legislação, né? Eu acho que se a gente não partir para uma militância, como está acontecendo agora, de uma maneira espontânea, não tem como existir uma pressão, porque fazer através de legislação não vão cumprir e vão continuar fazendo o que fazem, como, por exemplo, agora a questão de uns anos atrás, o Plano Nacional de Educação foi vetado, a ideologia de gênero, mas o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, através de determinações, ele continua aplicando para os estados e municípios seguirem as regras que eles querem sobre a ideologia de gênero. E não é diferente que o município do Rio de Janeiro. Eu acredito que, se não for através de uma militância, uma pressão forte, e isso é muito importante. A gente, a princípio, tem a ideia de isso é papo furado, né? Não. Você, às vezes, com 2, 3 colegas, mostrando fatos, o que acontece, levando para os vereadores essa discussão, eles acabam entendendo o que está acontecendo e você ganha a simpatia daquele parlamentar. Então não adianta só falar de lei, tem que ter a militância e a gente tem que partir para cima com o civismo e com as informações, que a gente tem todas as informações do mundo para contrapô-las. Então a guerra é essa, tem que partir para essa linha, pessoal. Tá. Já que você citou essa questão aí do projeto Escola Sem Partido, e você também citou a ideologia de gênero, realmente eles têm tentado empurrar a goela abaixo a questão da ideologia de gênero. Até o próprio município de Niterói hoje começou um curso sobre gênero e diversidade na escola, um curso gratuito para quem vai assistir, mas quem paga somos nós, e com os temas, né, diversidade, gênero, gravidez na adolescência, sexualidade. O palestrante é o André Lázaro. Epa, deixa eu falar desse cara aí. Deixa eu falar desse cara aí. Eu tenho um vídeo. Então o pessoal vai no YouTube, bota André Lázaro, Jair Bolsonaro. Esse caboclo aí, em 2010, em novembro, esteve na Câmara no lançamento do material didático para combater a homofobia. E o vídeo dele, ele fala, né? Não quero pré-julgá-lo pela forma dele falar, mas ele fala o seguinte: passamos 3 meses discutindo, até quando a língua, de uma menina entrava na boca da outra menina,
para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Esse cidadão saiu de lá, foi para a Casa Civil, e agora não sei onde ele está. Vai estar desempregado agora lá para o dia meados de maio, agora vai estar desempregado, com toda certeza, aí, se não for concursado. Okay? Mas esse cidadão aí, no momento de um debate, é passar esse vídeo, pegar no YouTube, passar esse videozinho, olha aqui, ó, é isso que você quer? Atenção, tem pai aqui, você quer que na tua escola, para sua filha, o seu filho de 6 anos de idade, passe esse tipo de filme na escola? E dá para dar um catrapo nesse cara aí. Ok? É inacreditável as coisas que acontecem no Brasil. Né? Agora, a passividade de muitos pais, nós temos que alertar os pais, olhar, perguntar, conversar com os filhos, ver a mochila do filho que tem, ir na biblioteca das escolas. E, caso contrário, daqui a pouco você vai ter uma surpresa com o teu filho, tua filha de 7, 8, 9 anos de idade, uma surpresa desagradável, tá ok? Nessa questão conhecida como ideologia de gênero. Para mim é sexo mesmo, escrachado, para criancinha a partir de 6, 7 anos de idade, que no meu entender, isso daí vai escancarar as portas para a pedofilia, essa tal de ideologia de gênero sendo posta de forma bastante precoce nas escolas. Com certeza. Só aproveitando esse gancho, depois eu passo a bola para o pessoal do FILIVRE, já que a gente está nesse tema aqui, correlato, queria que o deputado falasse um pouco, que acho que as pessoas não têm noção desses temas, falasse um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, que tem sido um instrumento, que foi até definido através do projeto, da Lei 13.005, 2014, que foi o Plano Nacional de Educação, estabelecendo base curricular, né, de 190 mil escolas, e o efeito que ele está tendo para, dentre outras questões, a ideologia de gênero. Né? Olha, há poucos meses o governo falou que 20 milhões de pessoas apresentaram sugestões para a Base Nacional Comum Curricular. Olha o que é mentira, né? Qualquer um sabe que não tem condições de 20 milhões de pessoas apresentar propostas para esta questão. O que o governo quer, como ele perdeu no PNE, no Plano Nacional de Educação, a ideologia de gênero, com essa base nacional, ele quer reintroduzir no currículo escolar do ano que vem isso tudo. Esse ano eu acertei com o meu novo partido, o PSC, eu já estou na Comissão de Educação, tá certo? E lá, então, só achar mais um, sei que vou achar com muita facilidade, para nós começarmos a trabalhar para convocar, seria, né, o ministro do PT da Educação, mas vai ser, se Deus quiser, do Michel Temer. A gente espera que ele tenha um cuidado muito especial com a educação, para que essa Base Nacional Comum Curricular seja completamente modificada o teu teor para o ano que vem. Você pode ver, eu vou abrir a brecha agora para o pessoal me criticar. Eu não sei ao certo, mas tem certa, eu não vou falar não para não ter base para me criticar. Tem certas disciplinas que tem, por exemplo, 100 horas previsto no currículo para determinadas disciplinas. Eu digo que se passasse para 10, seria mais do que o suficiente. Essas 90 horas restantes, dá para a garotada, por exemplo, estudar mais física, química, programação, matemática, biologia, que são aquelas disciplinas que uma vez você se identificando com algumas delas, você vai ser uma pessoa bastante útil para o seu país em vários outros campos, né? Como, por exemplo, você vai ser um excelente engenheiro, um bom médico, um empreendedor, um programador e por aí afora. Que as disciplinas basicamente previstas, uma carga horária muito grande, são aquelas voltadas para humanas, que não leva a lugar nenhum, leva a você apenas se formar em o quê? Você acabou de falar, formar em militante de esquerda, nada mais além disso. Então, a Base Nacional Comum Curricular, eu entendo que com o Temer chegando, de acordo com o seu futuro ministro da Educação, que eu vou procurá-lo também, foi logo que seja escolhida, nós possamos aí dar uma endireitada na Base Nacional Comum Curricular e não deixar aí voltada para apenas doutrinar pessoas a partir do ensino fundamental. Esse ponto da questão do currículo é gravíssimo no ensino médio e hoje afeta de forma muito acentuada a vida da universidade.
Para vocês terem uma noção, aqui na UF a gente tem relatos do pessoal de medicina que eles sofreram uma reforma no currículo deles que substituiu matérias técnicas importantíssimas que ensinariam eles a fazer cirurgias, a usar equipamentos, por matérias baseadas na medicina social cubana, ou seja, só um nome bonitinho para ensinar marxismo no curso de medicina, uma apropriação de um curso que teoricamente não tem nada a ver, e eles conseguiram, até nesse ponto, enfiar goela abaixo essas questões. Então é uma coisa que preocupa muito. A questão dos DCEs, o Eduardo perguntou no início, a questão partidária, a questão dos DCEs não terem representatividade nenhuma para os estudantes, uma reclamação constante. O DCE, pelo menos aqui, ele é uma ponte, um palanque para PCdoB e PT. Não há uma briga pelos estudantes, é o mesmo DCE que hoje está com o apoio da Uni, convocando a universidade para ter outra greve caso a Dilma caia, e se Deus quiser vai cair, caso ela caia. Ou seja, os estudantes estão prejudicados, nós vamos ter um semestre de 3 meses devido à última greve, os estudantes estão enlouquecidos porque estão sofrendo matérias boca abaixo, vai ficar prejudicados nos seus ensinos, e aí o DCE, em vez de defender, em tentar reformular, ele vem pedir outra greve com protesto pela queda de uma presidente ineficiente, irresponsável e sem nenhuma condição de governança no país hoje. Eu queria... A vantagem da greve é que não serão doutrinados, né? Só para dizer uma coisa, das 100 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma brasileira. Isso devia ser motivo de preocupação de alunos de qualquer universidade. E não esse lixo que é ensinado na escola que não vai ajudar em nada no futuro dele como profissional. E é bem por aí, Adriel. Eu fiquei sabendo antes da votação do impeachment que uma universidade, um exemplo só, que a gente sabe que acontece pelo Brasil afora, mas numa matéria chamada América Latina e Sustentabilidade, a Universidade do Rio Grande do Sul, Unicinos, um professor convocou os alunos para uma palestra. E essa palestra ia cair na prova, ou seja, os alunos tiveram que se fazer presente. Chegando na palestra, quem eram os palestrantes? Representantes da CUT, do MST e outros movimentos para falar sobre não vai ter golpe, ou seja, uma doutrinação escancarada. A gente tem que partir para a criminalização desse tipo de conduta, porque, de fato, vagabundo só respeita o que teme. E isso vale para esse tipo de vagabundo também, que utilizam da desonestidade intelectual para fazer os universitários de massa de manobra. Então, total apoio ao Miguel Najib. Se puder, entra aí, www.escolasempartido.org, que lá tem diversas informações sobre esse tipo de projeto. Eu gostaria, assim, que vocês falassem, dentro desse contexto, a Uni é uma entidade que deveria lutar pelos estudantes, nós sabemos hoje que ela foi apropriada pelos partidos, que é o grande palanque hoje de partidos de esquerda, dizendo ser a voz dos estudantes. A gente do Felipe já fez um post deixando bem claro que a Uni não nos representa, que a Uni não é a nossa voz, e a Uni está ajudando nessa convocação da greve geral, caso a Dilma caia, e o deputado Marcos Feliciano agora conseguiu abrir a CPI da Uni, conseguiu a quantidade de votos e assinaturas para abrir a CPI da Uni. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a Uni. O Jair pode falar da Uni atuando, acho que desde o tempo da ditadura, acho que não foge muito do contexto desde aquela época já de guerrilheiros de esquerda. E como é que vocês veem essa CPI da Uni, a atuação da Uni hoje, nesse contexto histórico também? Eu acho importante os estudantes conhecerem essa entidade que diz representá-los e de forma alguma os representa os interesses dela, representa os interesses dos partidos que patrocinam hoje a atual diretoria da Uni. Geralmente, um bom aluno não se preocupa em fazer parte da Uni. Então, essa escória, essa esquerdalha que vai para lá, em 61, falei 64, não, em 61, Che Guevara veio visitar aqui o Brasil. Aqui. E ele recebeu uma comenda de Jânio Quadros naquela época. E uma faixa aqui em Botafogo, na Uni foi colocada uma faixa, We Love Fidel. Essa é a Uni, que não mudou nada de lá para cá. É o pessoal que prega a perfeição hipotética o tempo todo, mas gosta muito de dinheiro também. Eles estão muito apavorados com a CPI da Uni,
cujo presidente deverá ser o próprio Marco Feliciano. Vão querer agora atacá-lo pelo fato dele ser evangélico, né? Iam buscar uma maneira qualquer para atacá-lo. Eu não sei se farei parte da CPI, meu partido é pequeno, mas se tiver um espaço, com muito prazer, me integrarei a ela, para nós irmos no fundo da questão. Nós temos que mostrar para os estudantes que a UNE trabalha da mesma forma que os parlamentares envolvidos na Lava Jato. É grana, é nada mais além disso, é se dar bem. E atrapalhar em muito o bom andamento do ensino em universidades. Para isso é que presta, infelizmente, essas pessoas da UNE, né? Lá tem gente que a profissão deles é ser integrante da UNE. O cara está 10 anos fazendo universidade. Eles que deveriam dar exemplo, serem aqui os melhores alunos, né? Não são. Os melhores são os outros. Então a UNE sempre se prestou a isso. Pagou, teve o apoio da UNE. Se no período militar, que você falou equivocadamente agora, a ditadura, naquele período você tinha liberdade de ir e vir, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Você votava para deputado federal, para deputado estadual. Você não votava para presidente, para governador, um cargo ou outro. Okay? Mas a democracia não se resume em voto. Você pode ver. A Dilma fala o tempo todo, tive 54 milhões de votos e Temer não teve nada. Ora, por que ela não botou, então, na chapa dela, o Levi Fidelis, que teve 0,5%, né? Tinha pelo menos 0,5% de intenção de voto na época, botou o Temer, que teria 0%. O Temer não é voto, né? O Temer agregou partidários do PMDB no Brasil todo. Sem o Temer apoiando o Aécio Neves, o PMDB apoiando o Aécio Neves, pode ter certeza que o PSDB teria a presidência da República em nosso país. É a mensagem que eu dou para eles. O voto, através do voto, você não pode tudo. Eles sempre alegam exatamente isso aí. E a UNE, pode ter certeza, está com seus dias contados também dentro do Congresso Nacional. Nós não temos poder para prender ninguém lá, a não ser no tocante de desacato de alguém. Nós vamos chamar esses figurões da UNE e vão ter que ir, e eles já sabem como proceder com toda certeza, né? Vão ao Supremo conseguir um habeas corpus para ficar calado dentro da Câmara. Porque se eles nada têm a temer, eles poderiam chegar lá e falar abertamente o que gostariam, né? O que teria que ser dito. Mas tenho certeza que eles, como pessoas que não têm compromisso com a verdade, não têm transparência, e a questão deles é apenas vender ideologia barata dentro da universidade, vão chegar lá caladinhos e sair caladinhos de lá. Mas nós vamos para cima da UNE com a força das leis que nós temos em vigor. Eu já passei por uma experiência interessante com a UNE aqui na Câmara Municipal, a questão de 4 anos atrás. Nós estávamos votando a possibilidade de uma espécie de meia passagem para o estudante cotista. Então, eles encheram aquelas galerias e eu me interessei sobre o projeto, é claro, sou parlamentar, fiz um estudo onde existia um artigo que dizia meia passagem para o estudante cotista, vírgula, somente com a apresentação da carteirinha da UNE. Então, se eu não me engano ali, eu fui o único voto contrário e desde então eu fui xingado por aqueles vagabundos que estavam lá em cima o tempo todo, com aqueles velhos chavões, né? Racista, homofóbico, machista, fascista. E então essa pecha que tentou colar na nossa família não é de hoje, não. Vem do passado e entende muito desse pessoal aí que nada produz, só está interessado em abocanhar graninha. Bom, já que vocês citaram aí a questão da UNE, né, e a paralisação que a UNE está propondo nas universidades federais, aproveitar esse gancho, já que muitos pais vieram me procurar a respeito da ocupação das escolas estaduais que tem acontecido no Rio. Até o Flávio, de repente, pode estar melhor por dentro disso. E, em especial, um caso de uma escola estadual Paulo Assis Ribeiro, mais conhecida como CEPAR, em Niterói. Essas ocupações começaram no dia 2 de março. A ocupação desse colégio foi dia 13 de abril, e as reivindicações são sempre as mesmas, que eles estão apoiando os professores que estão em greve, através do sindicato, a qualidade do ensino, querem melhorar a qualidade do ensino, melhores estruturas, mas a questão é que eles estão sendo apoiados, liderados por militantes do PSOL,
por professores grevistas que, na verdade, são militantes de esquerda travestidos de professores, e apenas 15 alunos. Eles são 840 alunos, e 15 alunos estão ocupando. Fizeram o movimento Ocupa Separ, depois disso fizeram um outro movimento, esses alunos que querem desocupar, chamado Desocupa Separ, e aí foram perseguidos, houve retaliações, não conseguiram. E aí eu fiquei sabendo que, durante esse período em que eles estão sem aula, estão dando aula para esses alunos que estão lá. Mas as aulas que eles estão dando, você percebe que não tem nada de respeito com relação ao currículo escolar, né? Aula de história, ditadura, repressão e movimento estudantil. Oficina introdutória de artes marciais para mulheres, trans e cis. Sarau, sociedade e política. Cine debate, acabou a paz, isso aqui vai virar o Chile. Assistindo esse filme que fala sobre a ocupação das escolas de São Paulo. Roda de conversa sobre racismo, machismo e LGBTfobia. Cine debate com vandalismo. E, finalizando, aula sobre Frida Kahlo. Você percebe qual é a importância disso? Os alunos estão sem aula. E qual é a importância disso para alunos que estão lá, que de repente que queriam estar assistindo aula? Qual a importância disso? Na verdade, estão formando militantes. Qual é a importância do Escola Sem Partido? De repente, está elaborando também instrumentos de criminalizar esse tipo de condutas. Me entende? É para isso daí, Jordi, que serve o Escola Sem Partido. E esse tipo de raciocínio justifica, né, por que o país não tem nenhuma, dentre as 100 melhores universidades do mundo, nenhuma é brasileira. A gente não tem nenhum prêmio Nobel. E assim por diante. E é o que você acabou de falar. Todas essas matérias que eles gostariam de lecionar, né, nas universidades, nas escolas, acabam entrando muito mais na área de humanas. E é por isso que o deputado Jair Bolsonaro aqui falou dessa questão de querer colocar filosofia e outras matérias nessa base nacional comum curricular. Deixar claro que não é porque o deputado não gosta de humanas, não. Até porque minha formação é em Direito e eu tive que passar pela parte ali de humanas na UFRJ. Seguindo essa linha, tem esse ponto da Uni, é só uma observação. Vocês falaram o vereador falou sobre a filiação à Uni obrigatória, a questão da meia passagem. No início do ano saiu a lei 12.933, a lei da meia entrada, que foi um conluio ali com a Uni, que estabeleceu as carteirinhas de estudante agora, quantidades exclusivamente filiadas à Uni, todas as carteirinhas passaram a ser pagas à entidade, à Uni, que foi algo que os estudantes me procuravam muito também para reclamar sobre isso, que antes eles podiam pegar a carteirinha gratuitamente na universidade, e isso dava direito a alguns benefícios, e a Uni ela ajudou a regulamentar essa lei e tornou obrigatória que as carteirinhas fossem emitidas por ela, sob um preço de R$30. Olha a quantidade de estudantes que nós temos no país hoje, universitários, que cada um deles pagar R$30 para a Uni, o Caixa que não vai fazer isso. Sempre não olhando o lado dos estudantes, porque isso diminuiu a quantidade que outrora era oferecida de vagas meia entradas, para poder encher os cofres da entidade. Eu não sei se... Seguindo nessa linha, a CPI da Uni ela é muito bem-vinda por conta disso também. A gente quer saber para que está indo esse dinheiro. Aqueles 40 milhões que eles dizem que derrubaram o prédio da ditadura militar, o que eles fazem com esse dinheiro das carteirinhas. Isso aí tudo vai vir à tona. Com certeza, o deputado Marco Feliciano, que está colhendo assinaturas para a criação dessa CPI, né, na verdade já tem o suficiente, ele vai trazer isso tudo à tona. E não é só da Uni, não. Se a gente olhar para a OAB também é o único órgão de representação de classes nacional que não tem as suas contas averiguadas pelo TCU, por exemplo. O Conselho Regional de Medicina, CREFITO, etc., todos eles o TCU pode fiscalizar. Por que não pode também fiscalizar a OAB, já que tem a mais cara das unidades? Vamos olhar com carinho essas questões aí também, que de repente pode sair mais uma CPI daí. Não sei, o Leris, me interrompa isso, por favor, porque senão só eu fico falando e falando. Vamos lá, então. Jogando uma pergunta aí para a família Bolsonaro, o que a gente vê, assim,
nas discussões políticas do dia a dia aí, é que a direita ela tem um pensamento privatista, né? Como vocês pensam, quais são as perspectivas que vocês têm a respeito das universidades federais e a educação pública de forma geral? Se vocês acham que ela é necessária como um bem público, e se vocês acham que elas deveriam ser privatizadas, uma vez que a gente sabe que as universidades públicas elas consomem cerca de R$ 3.200 por aluno, segundo uma pesquisa de um professor universitário dentro da UF, por aluno. Então, assim, apesar de ter um alto custo, né, para o Estado, vocês pensam que elas são necessárias como um bem público? Então, vamos querer generalizar. Tem universidades ali que realmente não contribuem em nada de retorno de formação de mão de obra qualificada de nível superior. Tá, okay? Mas é um estudo, é uma questão muito ampla para você, com poucas palavras aqui, definir. Tudo vem de uma cultura, né? De um exemplo, da onde você quer chegar. Você pode ver, vamos começar lá embaixo, depois você vai falar lá em cima. O exame do PISA, questão de poucas semanas, né? Ele fez aplicou esse exame em 60 países aproximadamente. E o pessoal que foi procurado, que fez a prova, é o equivalente à 9ª série do ensino fundamental, ou seja, a garotada aí na faixa dos 15 anos de idade. Na questão de matemática, foi questão única, né? 67% erraram uma conta de regra de 3. É mais ou menos o seguinte: $1 vale R$4, $3 valem quantos reais? Se você chega a um ponto, de cada 10 crianças nessa idade, 7 errarem, é sinal que o ensino está falido. Como é que nós podemos falar em ensino de nível superior se você, no ensino médio, está nessa situação? E o governo vem com questão de cotas, tá? Como se fosse resgatar alguma coisa. Independente com cota ou sem cota, da maneira como é feito o ensino fundamental no nosso Brasil, nós podemos pouco esperar dos nossos universitários, a não ser aqueles que voluntariamente, né, de forma voluntariosa, se aplicam, se dedicam. Algumas boas universidades temos pelo Brasil, mas longe de ranquearmos entre uma das 100 melhores do mundo. Entendo que, em parte, deixo claro, é um dinheiro que vai pelo ralo. Você pode ver, essa questão que você está vendo agora de uma minoria da UF. Eu entendo que é minoria. Se eles querem fazer greve, que façam, eles fiquem em casa. Mas não queiram agora botar corrente no portão da faculdade, botar barricada, onde a maioria que quer estudar não possa fazer isso que é um direito dele. Então, me desculpa aqui, é uma questão bastante ampla que você está falando aí para você, com poucas palavras, decidiu o que tem que ser feito com o ensino universitário. O Brasil tem que ser refeito completamente. Aqui olha só, o G1 fez uma matéria, o único órgão que fez a matéria sobre o movimento na frente da minha casa domingo, né? Na semana passada, toda a imprensa fez, televisão, rádio, jornal, as mídias eletrônicas. Agora que apareceram 300 pessoas para me apoiar aqui, é só o G1. O G1 falou lá entre o que ele escreveu, né, dizendo que após a queda da Dilma, eu ia começar a trabalhar para a queda do Temer. Então não existe, uma mentira deslavada. Não sei como consegue tirar isso, né, do meu discurso que eu fiz e botar ali no site G1. Quer me dispor com o pessoal do PMDB? Deve ser isso aí, não pode ser outra coisa a não ser isso daí. E o que eu falei no momento, né, o Temer já tem problema demais. Eu quero que ele assuma agora, ameaça demais. A Câmara Pública tem problemas com a economia, tem com a inflação, desemprego, a questão aí nas universidades, greves, miséria, uma massa enorme de pessoas feita refém de programas assistencialistas. O problema é demais para aparecer eu aqui para querer arranjar problema para ele. Eu peço a Deus que ilumine, que tenha realmente bastante sabedoria
muita paciência, muita força de vontade para buscar aqui um ponto de inflexão na política brasileira, nada mais além disso. Repito aqui, questão universitária. É muito pouco para discutir agora contigo uma questão tão complexa como essa. Jair, eu queria fazer uma pergunta para você. No dia da votação do impeachment, muitas pessoas acabaram criticando você pelo seu voto, pelas considerações que você fez ao Ustra, e muitos outros também acabaram achando que foi uma certa genialidade sua de expor o que foi o regime militar lá de 64. Então, assim, o meio acadêmico, ele acaba, conforme a gente tem batendo na mesma tecla aí de doutrinação ideológica, está recontando a história. E queria saber, assim, para poder dar uma elucidada aí para a galera que tá nos vendo, se você pode suscitar alguns pontos do porquê que os militares tomaram o poder em 64 e o porquê ocorreram aqueles atos institucionais como a AI-1, a AI-2, a AI-5, que era uma forma de combater lá as organizações terroristas, se você pode citar algumas delas. Desde 1961, a esquerda, com mais intensidade, vinha se preparando para tomar o poder. Neste ano, o pessoal do Partido Comunista do Brasil já mandava os jovens dos seus melhores quadros para a Academia Militar de Pequim. Para estudar o quê naquela época, né? Eu acho que a China mudou muito de lá para cá. Tá, okay? Mas naquela época era uma ditadura das mais bravas lá na China. Nós vivíamos aqui aquela questão da Guerra Fria. Era de um lado americano, de outro lado a União Soviética. E eu, né, sempre, apesar de ser muito garoto nessa época, né, mas hoje, né, sempre torci para que tivesse do lado americano. Assim foi feito. Você pode ver. O 64 não aconteceu dia 31 de março. Você mesmo parece cometer um ato falho, né? Tomada de poder pelos militares. Tomada de poder, você aqui, ó, uns 10 aqui, vão lá e mete o pé na porta e assume o poder, né? Você pode ver, o Congresso Nacional declarou vago a presidente da República no dia 2 de abril de 64. Dia 11 de abril, de acordo com a Constituição de 46, tivemos eleições na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, melhor dizendo, para eleger alguém presidente da República. Esse alguém foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Inclusive, o Ulisses Guimarães, com um voto aberto, votou em Castelo Branco. Ele só tomou posse no dia 15 e resolveu, naquele momento, que o militar era muito ativo na política, completamente diferente de hoje em dia, né? Tanto é que alguns falam intervenção militar. Não existe isso daí. E nenhum militar quer, de sã consciência, assumir o abacaxi, esse abacaxi enorme, né, que o Temer vai estar encontrando pela frente agora. Você pode ver, em 63, o Brizola pregava abertamente, né, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Quem seriam os constituintes? Segundo o Brizola, camponeses, operários e sargentos. Ou seja, sempre usando a grande massa para chegar ao poder. E onde eles chegaram ao poder dessa forma, as primeiras vítimas da ditadura imposta por eles foram exatamente os mais humildes, como esses que o Brizola queria que integrasse aqui a nova Assembleia Nacional Constituinte. O Brizola mesmo dizia no período pré-63 e comecinho de 64, né? Reforma agrária, na lei ou na marra. Naquele tempo eram as ligas camponesas. Hoje nós temos aqui o MST. Você pode ver que nada mudou. A roupagem apenas é completamente diferente. Você pode ver que golpe é esse, né? Que tomada de poder seria essa, onde um tiro sequer foi disparado, no dia 2 de abril de 64. E vivemos em normalidade até meados de 66, quando aquele pessoal que queria, estava prestes a tomar o poder, em 64, havia saído do Brasil, voltaram para cá, formando células como Molipo, Varpalmares, VPR, Colina, grupos terroristas, como nós temos hoje em dia, né? Menos violentos, que é o PCC, ADA, Comando Vermelho, que esse pessoal quer dominar aqui a venda de droga do Brasil em troca de dinheiro. Aquele grupo, naquele momento, era a violência para chegar ao poder, tá certo?
e graças a Deus não chegaram ao poder. O povo brasileiro reagiu. Em 64 foram as mulheres nas ruas, era o empresariado que não queria, que queria sair da João Goulart, os ruralistas, a Igreja Católica, nos sermões pelo Brasil todo, o padre ali pregava que nós devíamos afastar o mal chamado comunismo do poder que estava materializado na figura do presidente João Goulart. A OAB também participou ativamente no 31 de março ou no 2 de abril, cada um fica à vontade para escolher a melhor data, né? Pulamos aí o dia da mentira no meio aí, tá ok? E em 66, então, começamos com a ação popular lá em Recife, onde lá estava o pai do presidente da OAB do Rio de Janeiro, né? Mais conhecida como ação popular marxista-leninista, explodindo uma bomba no aeroporto de Guararapes. E só não morreram ali dezenas de pessoas, porque o avião do Costa e Silva, que estava lá fazendo campanha, olha só, todos os presidentes militares foram votados pelo Congresso Nacional. O Costa e Silva foi se reunir lá com integrantes do partido de situação do momento, né, buscando votos para ele dentro do Congresso Nacional. E teve um problema com o avião dele, pousou em outro aeroporto, outro estado, então as pessoas saíram do aeroporto de Guararapes, de Recife. Então, quando explodiu a bomba, tinha pouca gente. Mas assim mesmo, matou um almirante, matou um jornalista, que a empresa não fala desse jornalista, fala do Herzog, mas não fala desse jornalista chamado Regis. Tá? E feriu mais 12 pessoas, algumas vivem de cadeira de roda até hoje. E depois, o que acontece? Com o recrudescimento da luta armada, vieram os atos institucionais. Você vê, essa esquerda é tão mentirosa que ela diz que a luta armada veio depois do AI-5. Mentira! Mentira! Tá? O 66, tivemos essa bomba. Em 68, tivemos o carro-bomba lá no QG do 2º Exército em São Paulo, matando aí um recruta do Exército Brasileiro, o Mário Costa é o filho. Quem é o recruta? É o filho do pobre. Sempre foi assim. É o filho do pobre. Tá? Que vai prestar o serviço militar obrigatório, muitas vezes em troca de um prato de comida. E hoje, em parte do ano, esse prato de comida é negado ao recruta, porque não temos recurso há algum tempo já para dar um prato de comida para o recruta. Isso é um crime o que faz no Brasil. Agora, a diminuição das verbas das Forças Armadas vem em cima de uma retaliação. A Comissão da Verdade, uma retaliação. Tudo que o PT fala, todo mundo diz, eu concordo que é mentira. Nós concordamos que está no DNA do PT, é mentira. Agora, quando alguém do PT fala que foi torturado, muita gente acredita. É uma incoerência isso daí. É uma incoerência. Eles buscam se vitimizar o tempo todo para dizer que lutaram por democracia. Hoje, se morrer Fidel Castro, vai haver um congestionamento no espaço aéreo de Havana. Você pode ver, foi no final do ano passado, se não me engano, no começo desse ano, a Dilma Rousseff esteve lá com o Papa. E você, via as imagens, televisões, aí, via nos jornais, ela com uma cara assim, de espanto, né, de coitadinho, olhando para o Papa. E 3 dias depois, ela estava com Fidel Castro. Com Fidel Castro, ela estava felicíssima a imagem dela. Ela estava muito mais feliz ao lado de Fidel Castro, um homem que mantém, junto com o seu irmão, uma ditadura desde 1959 em Cuba, mais de 50 anos, onde o povo cubano não tem liberdade, não tem propriedade privada, a massa lá, 90%, ganha $20 por mês de salário, não tem internet, então estamos sem WhatsApp hoje no Brasil, né? Devemos ao Marco Civil na internet. Esse coleção do Molon foi relator do PT e agora está na rede. A rede lá é uma rede onde aqueles que estão desertando do PT estão indo lá para a rede. E só não é pior porque não foi regulamentado no Marco Civil da internet. E sabe por que não foi regulamentado? Porque o presidente da Câmara é Eduardo Cunha, que todo mundo critica. E eu elogiei naquele dia da votação a forma como ele conduziu o processo de impeachment. E se não fosse ele, não teria ocorrido aquele domingo de votação do impeachment. Porque é privativa, é competência privativa do presidente acolher ou não pedido de impeachment. Você acha que se fosse o Arlindo Quinaga do PT, o presidente da Câmara, teria acolhido o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff? Não, está na cara que não. Agora, o que o pessoal não entende é a verdade. Quando fala a verdade, os caras ficam bravinhos comigo, faz beicinho. Ele elogiou Eduardo Cunha. E elogiou de novo Eduardo Cunha.
Elogio Eduardo Cunha pela forma como conduziu o processo de impeachment. Elogio Eduardo Cunha porque ele impede que Dilma Rousseff publique em Diário Oficial da União o decreto regulamentando o marco civil da internet, que será... E sabe por quê? Porque se ela regulamentar, o Eduardo Cunha no dia seguinte bota um projeto de decreto legislativo em votação para tornar sem efeito um decreto, que com o decreto a Dilma Rousseff e o PT querem simplesmente meter a mão na internet. Eles vêm tentando há muito tempo o controle social da mídia, e a internet é o grande problema para o PT, é a nossa imprensa livre. Quero agradecer ao Eduardo Cunha por ter botado em votação a PEC da Bengala. O que é a PEC da Bengala? Permite a PEC da Bengala que, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal não se aposentem mais compulsoriamente com 70 anos de idade, em 75. Que se não tivesse, naquela época não se falava impeachment ainda, né? Mas a Dilma, continuando até o final de 2018, ela poderia, na expulsória, nessa questão da idade, botar mais 3 ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Imagina ela botando lá o José Eduardo Cardoso, o ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, o Vadir da Música, só está em Brasília por causa do seu Eduardo Paes. Ele chamou um deputado lá da coligação do PT lá para ser secretário dele aqui no município, babando o ovo da Dilma Rousseff, colaborando com essa malandragem toda que acontece aqui no Brasil, e o Vadir da Música foi para lá para defender Dilma Rousseff. E os argumentos dele, tudo bem. Eu não concordo, respeito, mas não concordo. Ok? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque no último discurso, semana passada, o Vadir da Música chegou, no final do discurso, a dizer que o Coronel Brilhante Ustra também era um estuprador. Ou seja, nenhum compromisso com a verdade. Segue aí a linha do PT mesmo. É para tentar mostrar para o povo, né? Ele botava rato na vagina da mulher. Pô. Essas técnicas de tortura, você aprende na Coreia do Norte, você aprendia nos países comunistas daquela época, em Cuba, em Vietnã, todos esses locais aqui. A própria Dilma Rousseff, há poucos meses, na ONU, falou que o Brasil deveria, né, simplesmente negociar com o Estado Islâmico. Deve ser, olha, em vez de vocês decapitarem 30, corte a cabeça só de 15. Em vez de você afogar 20, afogue só 10. E mais ainda, eu recomendo quem possa aqui. No Brasil não vai chegar. Já tem quase um ano que o ex-presidente Mujica do Uruguai botou um livro no mercado. Tem muita coisa lá. É o que daria aqui um programa de 2 horas. Mas, por exemplo, ele é bem claro, o Mujica, que foi integrante como presidente do Fórum de São Paulo, dizendo que Dilma Rousseff toma decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. É esse tipo de gente que está no poder hoje em dia. Não tem qualquer compromisso com liberdade, com democracia. E olha só, a questão da PEC da Bengala. O que está acontecendo na Venezuela? Apesar de o parlamento agora ser opositor ao Maduro, né? Opositor ao Maduro Chávez, é um parlamento que não vale para nada, que todas as suas decisões, como, por exemplo, a anistia, lá sim, de presos políticos, foram revogadas pelo tribunal, pelo Supremo Tribunal da Venezuela. E aqui, se Dilma Rousseff continuasse, ela pode continuar, não sabe o que pode acontecer, eu acho que ela cai. Se ela continuar e fizer se o PT fizesse o sucessor, eles poderão botar mais 3 dentro do Supremo. Se botar mais 3 dentro do Supremo, simplesmente o Congresso não funcionará, a exemplo do Congresso da Venezuela. Então essas verdades, Eduardo Cunha, é que o pessoal tem medo de falar. Ele está defendendo o Eduardo Cunha. Eu não sou parceiro do Eduardo Cunha. Na minha vida toda, se eu conversei 3 minutos com o Eduardo Cunha, foi muito. Tá ok? Nunca votei com o PT dentro daquela casa, tanto é verdade que o Joaquim Barbosa falou, o Jair Bolsonaro é um dos 3 que não foi comprado, um dos 3 da base aliada que foi comprado pelo PT. O Alberto Sef também falou que eu era um dos 2 deputados do meu antigo partido que não havia pego dinheiro na Petrobras. Então o Cunha tem essa questão do impeachment, devemos a ele, e não enche o saco dele, não, deixa botar no Senado. Depois que botar no Senado, cai de pau em cima dele, ok? Mas deixa ele está pressionando lá o Senado. Eu estava lá, eu fui com ele entregar, depois de votar do impeachment lá na Câmara, e entregar o processo no Senado. E estava tendo um certo ruído, o Renan Calheiros não tinha tempo para recolher aquilo, ele forçou a barra e foi lá e entregou. Eu estava lá com ele, mais uma dezena de parlamentares, entregamos lá para ele. E ele pressionou depois
na questão de cumprir aquilo que o Supremo decidiu. Então, deixa o Eduardo Cunha trabalhar até tirar a Dilma de lá. O maior problema do Brasil, o maior, não é a corrupção, é a questão ideológica. A corrupção é gravíssima, que morre muita gente dentro do hospital, etc, etc, etc. Tá certo? Mas, no momento, é a questão ideológica. Se esse governo continuar de uma forma ou de outra, nós estamos perdidos. Pessoal, só vou pedir Então, Jair, assim para finalizar. Tchauzinho só. Antes de ir embora. Opa, obrigado Então, pela Jair, oportunidade. vamos para finalizar aí. Vamos para Brasília. Tá ok? E a luta continua aí, tá legal? Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigado pelo espaço, pelo carinho aí, tá bom? Tranquilo. Meu irmão aqui, faça feedback ali. A gente tem uma mesa redonda aqui em casa pra gente sempre seguir o espaço, pra gente ver qual espaço que a gente vai seguir. Obrigado, pessoal. Olha aqui, ó. Vou sortear depois, ainda vou sortear 3 exemplares aqui para aquele pessoal que compartilhou no Facebook, no Instagram e no Twitter a postagem que eu tinha feito aqui divulgando o Hangout. No final a gente coloca para informar a galera quem é que ganhou o livro A Verdade Sufocada, do Coronel Brilhante Ustra. Saber um pouquinho da verdade, já que aqui tem 60 páginas do processo de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff fala que se orgulha do seu passado, mas ela não mostra o seu passado. E se qualquer um aqui, qualquer jornalista, como a Folha tentou, quiser ter acesso ao processo dela lá no STM, não consegue. Você tem acesso ao processo de todo mundo, menos o de Dilma Rousseff. Então vamos deixar ela um pouquinho mais feliz com a verdade. Muito bom. Eduardo, a gente sabe aí que agora, com esse plano megalomaníaco da esquerda de tomada ao poder, a gente sabe que agora a direita, de forma geral, né, os libertários, liberais, conservadores, estão se unindo. A gente sabe que tem, assim, por parte dos libertários, eles têm um certo receio com a forma política e econômica que a família Bolsonaro tem, por ser nacionalista. E, assim, seria uma oportunidade para vocês para você colocar aí para a gente como é que vocês enxergam a questão econômica, porque dada a situação que a gente já passou historicamente, governo Sarney, Itamar Franco, FHC, Lula e Dilma, a gente sabe que eu não citei o Collor, né, também. A gente sabe que a gente teve desastrosas do ponto de vista econômico. A liberdade econômica ela tem sido cada vez mais cerceada graças a políticas estatistas. Então a gente queria saber de você como vocês enxergam a iniciativa privada, o empreendedorismo como gerador de riqueza para um país. Então, na verdade, eu comecei agora uma pós-graduação nessa área de economia, estudando na escola austríaca, no Instituto Mises, em São Paulo, exatamente porque eu tenho humildade em reconhecer que, como a minha formação em Direito, eu muito pouco sei da economia, mas sou estudioso, sempre procurando me interessar em saber, principalmente os modelos que dão certo, por exemplo, economia de mercado, Coreia do Sul, Estados Unidos, etc. Por que esses países vão adiante e países socialistas, como Cuba, Coreia do Norte, a ex-União Soviética, que acabou em 1991, por que esses países deram errado, né? Então, o que acontece? O Instituto Mises é um instituto liberal e prega uma menor intervenção do Estado na economia. E nós, de fato, concordamos com isso. O Estado tem que participar daquelas atividades mínimas, por exemplo, segurança pública, saúde. São atividades que não dá para entregar 100% na mão da iniciativa privada. Então, esse é o papel do Estado. O papel do Estado não é ficar intervindo na economia, não é criar empresa para fazer concorrência às empresas privadas. Então, é mais ou menos essa linha que a gente tende a seguir. E não precisa nem ser muito inteligente. Todo país, como eu disse, socialista, ele tende para o fracasso econômico, porque não há qualquer estímulo. Eu pergunto, você vai se esforçar, economizar, poupar para investir no seu negócio, sabendo que desse investimento você não vai ter retorno nenhum? Que você vai ganhar a mesma coisa do que aquele cara que está todo dia ali na ociosidade sem fazer nada? É óbvio que você não vai investir. E é por isso que as empresas, por exemplo, na Venezuela, estão falindo.
Venezuela, um dos exemplos emblemáticos, foi um hotel, se não me engano até o Hilton, né, que foi expropriado para o Maduro e para o Chávez fazerem uma média com o pessoal pobre. Só se esqueceram que, após fazer isso, ocorre uma fuga de capitais daquele país. E agora não tem mais empresa hoteleira nenhum ali querendo investir na Venezuela. E hoje em dia, a Venezuela, o pessoal está ali se matando por causa de um pedaço de frango. Eu quero crer que a gente vai fazer impeachment de Dilma Rousseff para dar o primeiro passo nesse sentido. Para a gente acabar com essa intervenção do Estado na economia, também fala-se aí para acabar com esse keynesianismo e colocar um pouco mais de Mises aqui no país, porque a gente quer um país pujante, um país da meritocracia, onde quem trabalha e quem estuda é que vá adiante com o seu negócio. E não aumentar a carga tributária em cima dessas pessoas que produzem, os trabalhadores, os empreendedores, para ficar pagando programas assistencialistas eleitoreiros, que fazem, na verdade, é criar uma série de pessoas dependentes do Estado. Eu gostaria de levantar o ponto... Hoje a gente tem um grande problema na universidade pública, que é o afastamento da iniciativa privada das universidades públicas. Se nós olharmos para as universidades no resto do mundo, nós percebemos que a iniciativa privada ela trabalha lado a lado com as universidades, ela está ali para incentivar, ela está ali para dar estrutura, para atrair, para estimular o estudante a criar, a inovar, a empreender. E diante da doutrinação marxista que nós sofremos hoje, a iniciativa privada é vista como grande vilã, né? O Brasil tem um grande problema que ele condena o lucro, né? Você lucrar é uma coisa horrível, é feio. Você empreender é uma coisa horrível. Isso é inaceitável, né? Para a pessoa com mínimo intelectual é fácil perceber que o quão incoerente é isso. E é uma das grandes reclamações que nós ouvimos, nós do Felipe, nós temos de ouvir os alunos, principalmente as pessoas do campo de exatas, a engenharia, que tem hoje laboratórios sucateados com a expansão feita pelo ProUni, mal feita, né? Feita pelas coxas. E essas barreiras que são levantadas contra a iniciativa privada. Não há incentivo, não há verba para pesquisa, e há uma demonização do lucro, uma demonização da iniciativa privada. Como você enxerga isso? Nós temos alguma saída legislativa, alguma saída até de militância? Como é que a gente pode, talvez, melhorar um pouco essa situação? Como que você enxerga essa questão da iniciativa privada junto com a universidade? Perfeito. Essa semana eu estive visitando as Santas Casas do interior de São Paulo, de Jales e de Votuporanga. E em Votuporanga, um conhecido meu, que tem uma escola, um colégio, né, um centro de ensino dele, e ele falou comigo que eu não tinha nenhum conhecimento com relação ao Pronatec. Porque os alunos chegam para se inscrever nos cursos e perguntam qual curso de graça você tem aí para me oferecer. Então ele não está preocupado com o ensino, com o conhecimento, ele quer colocar um diploma ali na parede dele, para ele acha que aquilo ali é alguma coisa de status e que vai melhorar o salário dele. Na verdade, a gente vai cair de novo na meritocracia. É colocar o pessoal para estudar, para ser medido na escola e acabar com esse negócio de aprovação automática, acabar com essa história de cotas. Então é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir. Se a gente privilegiar a meritocracia, a gente vai ter bons universitários, inclusive na área pública e na área particular. Então, na verdade, é um tema complexo. A gente deveria, como o deputado Jair Bolsonaro disse, a gente deveria aqui gastar um pouco mais de tempo com relação a essa parte das privatizações, mas eu deixo aqui bem claro que o Estado tem que participar o menos possível na economia. E hoje em dia o que a gente vê o Estado fazendo é se aproveitando desses centros de ensinos públicos para colocar ali professores alinhados com a sua ideologia. E é isso que a gente quer acabar aprovando o projeto de lei do Escola Sem Partido. Inclusive, parabenizo o deputado do Distrito Federal, Isalci, que tem um projeto correndo ali dentro do Congresso Nacional nesse sentido, em que pese a dificuldade de você batalhar numa comissão de educação dominada por partidos da esquerda, notoriamente PCdoB. Beleza. O Adriel, fecha seu microfone, por favor. O Eduardo, Oi. Eduardo, eu queria falar contigo, né? Você tá com essa camisa aí, o Olavo tem razão, se tornou, né, um bordão nacional entre os direitistas, né?
E a gente queria saber se você também é aluno do Olavo e qual você acha que é a importância do Olavo nessa virada que a gente teve aí da direita, sobretudo conservadora, e a importância da ascensão da direita, né, nos últimos 2 anos, se você acha que ele teve importância nisso? Uhum. Não, com certeza. O Olavo, para quem não conhece, ele é um professor, tem diversos livros, ele também é um filósofo, atualmente mora nos Estados Unidos, e quem ainda não o conhece, recomendo que entre no YouTube para conhecê-lo. Dentre as suas obras, que são diversas, já li ali uma parte da interpretação dele do Príncipe, de Maquiavel, mas eu acredito que um livro feito pelo Felipe Moura Brasil, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser o Idiota, atualmente é a obra de mais fácil leitura do Olavo de Carvalho, e que ele explica tudo isso aqui. Marxismo cultural, o que eles fazem para se perpetuar no poder, as mentiras, por que o socialismo dá errado, dentre outros temas, como, por exemplo, também até as drogas. Olavo de Carvalho, ele é um expoente, e pela sua simplicidade nas palavras, pelas indicações nas suas fontes, porque você não precisa acreditar no Olavo, é só ir nas fontes que ele fala para você ver que ele está falando a verdade. Ele comprova por A mais B. Então tem sido uma referência sim, inclusive diversos deputados e senadores já começam a ler a obra do Olavo de Carvalho, como é o caso do Marco Feliciano, como é o caso do professor Vitório Galli, que inclusive citou Olavo de Carvalho no seu voto no impeachment. Então, com certeza, é uma referência hoje em dia, porque é o seguinte, Jorge, se a gente só tem material para consumir de esquerda, a gente não tem um referencial do outro lado. E aí vai todo mundo virando massa de manobra e seguindo aquele caminhozinho ali para o qual os professores nos doutrinam. Então, Olavo de Carvalho tem sido um brilhante filósofo nessa linha da direita do Brasil. Beleza, irmão. Eu acho que agora a gente pode encerrar. Deixa eu só fazer. Vai falando aí que eu vou preparar aqui para fazer o sorteio do livro. E agora a gente pode fazer as considerações finais. Acho que primeiro pode ser o Léo. Então, galera, agradecer a participação de todos. Eduardo, o seu áudio aí tá dando retorno. Então, agradecer a participação de todos, Adriel, Jordi, obrigado aí, Eduardo, Gustavo aí por estar no intermédio, agradecer a vocês aí que estão assistindo a gente. A gente espera que a gente tenha conseguido, nesse pouco espaço, né, de tempo, esclarecer alguns posicionamentos aí do Eduardo e família. E fiquem atentos aí à nossa página, a gente vai dar continuidade a alguns hangouts também com algumas outras figuras aí proeminentes. E um abraço aí a todos e até mais. Vai, Adriel, você? Estava abrindo o microfone. Também. Eu queria agradecer a presença do Arthur, a presença do Jair, do Jordi, que fez essa ponte. Acredito que tenha sido muito, muito importante esses esclarecimentos para os estudantes, voltados um pouco para essa questão universitária. Acho que a gente tem que continuar lutando, né? Nessa luta não pode parar pela educação, a gente não pode perder a educação. Como dizia Kropotkin, é um filósofo anarquista do século XIX, se eu não me engano, ele dizia que a nossa missão é semear o bem, difundir a luz por meio da instrução livre de todos os preconceitos da rotina e criar corações que odeiam a tirania e que desde a infância maldigam os exploradores. Ou seja, nós temos que semear a luz para pessoas que cultivam e que gostam da liberdade, que estão cansadas desse governo interventor e que nós estamos vendo aí os efeitos disso nas nossas vidas. Então, eu dou aí os parabéns ao Eduardo e ao Jair pela luta que eles têm travado, uma luta, sei que é árdua e difícil nos seus respectivos. Eu queria agradecer novamente a presença deles e dizer para todos que estão nos assistindo que aguardem que haverá outros hangouts com outras personalidades e que a gente continue nessa luta por uma educação melhor e de qualidade e para extirpar a esquerda do poder o quanto antes. Bom, eu quero agradecer mais uma vez também a oportunidade
para o UF Livre, que é um movimento também que hoje eu posso dizer que eu faço parte, sou um dos membros conselheiros, me acolheram e acho que a nossa luta ela é muito... a nossa caminhada é bem alinhada, nós estamos lutando pelos mesmos ideais, libertários, liberais, conservadores convergem em determinado momento e a gente luta pelos mesmos ideais. Quero agradecer também ao nosso amigo Gustavo Costa, que fez a mediação, e, obviamente, a família Bolsonaro, em especial ao Eduardo, que tem sido um grande parceiro meu, tem sido um grande parceiro do movimento UF Livre e, pô, da direita a gente nem precisa falar, né? Elogiar o trabalho dele como parlamentar, que está sendo um trabalho impecável, um dos melhores deputados, se não o melhor, não é porque é meu amigo, mas não tem como, isso daí é um fato notório, e estamos juntos sempre, irmão, a gente vai se encontrar várias vezes aí, estou sempre lá no teu gabinete enchendo o saco, e brigadão mais uma vez aí, faz aí teu sorteio, aí, aliás, meu jabá, quem puder compartilhar, curtir minha página, www.facebook.com/Carlos Jordi com Y 2016. Tamo junto. Pronto, agora liberei o microfone. Tem um evento para acontecer com o deputado Jair Bolsonaro por agora em Niterói também, né? Fala pra gente que dia que vai ser isso aí, fala pra gente um pouquinho. Beleza. Dia 27 de maio eu vou estar realizando esse evento aí com o deputado Jair Bolsonaro. Vai ser no Clube Português e estou contando com sua presença, apesar de você ter dito que provavelmente pode ir para os Estados Unidos, conto com sua presença, até porque você tem um apelo muito grande com a juventude. Vamos estar debatendo vários assuntos, né? Eu acho que os mais recorrentes são esses que a gente trouxe aqui. E, obviamente, seu pai, ele fala o que dá na cabeça dele e são sempre assuntos importantes. E aí eu vou estar divulgando na minha fanpage, bem próximo, assim, eu vou estar divulgando, vou fazer um sorteio do evento, sorteio de convites. Perfeito. Pessoal, vou encerrar também. Agradecer aqui a todos vocês do UF Livre. Isso aí é que o Carlos tinha falado, de ser a parte da militância, a parte que se ninguém falar, essa minoria barulhenta vai continuar ditando a nossa educação, pautando o nosso ensino. Então, parabéns a vocês pela iniciativa. Eu me coloco aqui à disposição. Como o Jordi disse, sempre enchendo meu saco lá no gabinete, mas a gente tem uma boa relação, brincadeiras à parte. Vou aproveitar aqui para fazer o sorteio. Eu disse que iria participar aquelas pessoas que tivessem compartilhado. Eu vou pegar aqui uma do Facebook, uma do Twitter e uma do Instagram, para saber aqui quem é que vai ganhar o livro, né? A Verdade Sufocada, que mostra o lado do Coronel Brilhante Justo, que combateu esses terroristas, que se dizem torturados, mas eu nunca vi isso, né? São todos torturados sem marcas. E o Bolsa Ditadura já conseguiu mais de 40 mil pessoas para receber. E quem está pagando essa conta aí somos nós. Já foram mais de 4 bilhões de reais para o Bolsa Ditadura, que consiste em uma indenização e uma pensão vitalícia. E, meus caros, a comissão que dá essa Bolsa Ditadura, porque não é nenhum juiz que dá, é uma comissão que dá, ela, na verdade, ela sempre tem como advogado desses pseudo-torturados, quase sempre, o ex-deputado federal, o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh. Então, você quer ganhar uma Bolsa Ditadura? Fala com Greenhalgh. Greenhalgh, que inclusive foi o pai do Estatuto do Desarmamento. Ele, no primeiro fato notório, enquanto estava fazendo o Estatuto do Desarmamento, lá em 2003, foi o líder do MST, José Rainha, que foi pego com uma calibre 12 fria no Paraná. E adivinha qual foi o advogado que foi defender o José Rainha de graça? Uma excelente oportunidade que o Luiz Eduardo Greenhalgh tinha para dar o exemplo sobre o Estatuto do Desarmamento. Ele foi lá defender esse criminoso. E depois ele veio me criticar, porque no final de 2014, eu, policial federal da Ativa, compareci a um evento na Avenida Paulista armado. Então, meus caros, não quer ter problema com a polícia, com armamento? É só não vir querer roubar nada meu, nem sacanear nem a minha, nem a minha família. Eu vou rolar aqui a tela e vamos ver aqui, pelo menos aqui no Instagram. Eu tenho mais comentários. Eu vou entrar no perfil da pessoa para saber se ela, de fato, compartilhou aqui a questão do Ustra, perfeito? Parou aqui, ó. Opa, calma aí que voltou. Acho que não dá para ver daí não, né?
Enfim, cliquei em cima aqui, ó. Paulo Johnny Alves. Deixa eu ver se ele deu repost aqui no Instagram. Poxa, Paulo, deu mole, hein? Tem foto com cerveja aqui. Mas não tem a foto do repost. Outra pessoa, conta privada. É que no Instagram, infelizmente, esqueci de falar isso aí, mas a conta tem que ser aberta. Senão, pessoal, não tem como. Em cima de novo aqui. Daiane _ UK. Poxa, privada também. Mais uma tentativa aqui, pessoal. Opa. Mickey. Também não compartilhou. Para não demorar muito, deixa eu colocar aqui no Facebook. Se não conseguir sortear ninguém, aceito. Dá uma palavrinha final enquanto eu vou fazendo aqui, pessoal. Fica melhor. Complicado esse sorteio que eu inventei aqui, hein? Nossa Senhora. Vamos lá. Diego Vou sortear também para o pessoal lá do Livre, hein, Eduardo? Oi? Podia também Pode sortear para o pessoal lá do Felipe. O Jair Bolsonaro ele foi comprar os livros do Ustra, ele foi direto na fonte, ele foi falar com a viúva do coronel. E no caso, ela nem tinha, ele queria acho que 30 ou 40 exemplares e não tinha. Ela só tinha 15. Aí não conseguiu. Calma aí. Aproveito até para dizer o seguinte, pessoal. Muita gente vem pedir para eu adicionar na conta do meu Facebook, no meu Facebook Eduardo N. Bolsonaro, que está lotado com 5.000 pessoas. E eu não adiciono, não é porque eu não quero, não, é porque eu não consigo. E porque esse perfil, ele é só para poder compartilhar, comentar e etc. Mas eu não posto nada nele. Eu só posto as coisas no perfil Eduardo Bolsonaro. Meus caros, vou entrar em contato. Aqui, achei. Carlos Alberto, deixa eu até anotar aqui. Carlos Alberto Mendes. Eu vou entrar em contato por inbox, tá ok, pessoal? Do Facebook. Vamos ver no Twitter aqui o retweet. E como o deputado federal Jair Bolsonaro falou, né? Acredita na verdade, vai com ela até o final. Pode ter certeza, você vai tomar muita pancada de quem fala mentira. Mas com o tempo a gente consegue, se Deus quiser, ir esclarecendo tudo isso e mostrando mais a verdade para vocês. Poxa, no Twitter é moleza. É só clicar em cima do retweet, que vem a galera aqui que deu retweet. 600 e alguma coisa. Parei o dedo aqui, vamos ver quem é. Raul Oliveira. Vou dar um jeito de entrar em contato também pelas mensagens. Ganhando o livro do Ustra. Compartilhou a questão do Hangout aqui. Voltando para o Instagram, para terminar. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deslizar a tela aqui e quem fez comentário, então... Calma aí. Bruna Tonon. Bruna Tonon. Aqui no Instagram. Então, repetindo, Carlos Alberto Mendes, Raul Oliveira e Bruna Tonon. A gente vai entrar em contato com vocês. Espero que não seja ninguém da esquerda, né? Que tenha se inscrito para ganhar o livro e depois ficar tirando sarra com a minha cara, judiando do livro do coronel. Mas brincadeiras à parte, realmente, é um arcabouço que faz parte da nossa história. É uma história que não é contada nas universidades. E essa semana também uma pessoa veio falar, né? Ô Eduardo, procura o teu pai e fala com ele, já que o Ustra fez um livro falando do trabalho dele durante o regime militar, fala para o teu pai também fazer um trabalho dele quando entrou na vida pública. Um tipo de biografia. Então dizer para... Eu esqueci o nome dela, mas estava no ato pró-Bolsonaro lá em São Paulo, e a gente tenta a todo momento convencer o deputado Jair Bolsonaro a fazer isso. Vamos ver se a gente consegue colocar ele para fazer uma biografia, que eu acho que a vida pública dele tem muitos fatos
para falar, muita coisa curiosa para contar e muitos fatos que não chegam ao conhecimento das pessoas através da grande mídia. Então, mais uma vez, meus caros, muito obrigado pelo espaço, contem comigo. E, Jordi, se Deus quiser, a gente vai estar junto em breve aí em Niterói para fazer essa palestra aí junto com o deputado Jair Bolsonaro. Perfeito? Abração. Tamo junto, parceirão. Obrigado aí. Conto com você, então, dia 27 de maio. Faz aí o amém, amém. Mostra aí. Valeu. Valeu, parceiro. Gente, obrigado aí.